Eu vou ler do verso 7 ao verso 9, que diz assim as Sagradas Escrituras. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, porque esta palavra que falamos até aqui sobre ela é que vamos meditar. É dela que provém a vida eterna. É o Evangelho que é o poder de Deus, do Senhor, para a nossa salvação, como também é útil para nos santificar e nos conduzir como povo do Senhor. E agora, mais uma vez, venha pastorear a tua igreja. Cuide de nós, ó Pai. Pastoreia a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Nós estamos aqui na reta final do livro de Hebreus. Texto que nos desafiou de diversas maneiras durante todo esse tempo em que caminhamos, num período até longo, estudando esse texto. Vimos tantas verdades nesse texto, mas uma foi aquela que nunca saiu de parte nenhuma do texto de Hebreus. A apresentação de Jesus como o cumprimento da promessa de Deus. Esse é o objetivo do livro de Hebreus. Falar para aquelas pessoas que haviam crido em Jesus e eram judeus, e haviam crido no Senhor Jesus, de que todas as promessas haviam se cumprido em Cristo. Contudo, a igreja cristã era perseguida, era maltratada, era escorraçada, era morta, por causa do amor a Cristo, pela fé que tinham em Cristo Jesus. E muitos daqueles crentes que haviam sido judeus antes e agora eram cristãos, por causa da perseguição, estavam tendenciosos a voltar para o judaísmo. Alguns só pela aparência, para não serem perseguidos mais, outros por confusão. As suas mentes estavam causando muita angústia para suas almas. Mas o que o texto nos mostra, principalmente aqui nessa parte final, é que a importância de tudo está na palavra de Deus. E eu achei extremamente oportuno hoje eu ter a oportunidade de pregar tanto na parte da manhã, hoje, como agora. Textos na Escritura que falam da importância da palavra de Deus. Diz o texto no verso 7, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Esse foi o texto, esse verso, que nós trabalhamos a semana passada. Vimos que a vida cristã, ela não é uma vida isolada. Ela tem vários aspectos que se ligam da nossa existência como servo de Deus. Nós não somos cristãos só quando estamos na igreja. Nós somos cristãos porque fomos feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos profissionais, somos maridos, vocês queridas são esposas, namoradas, irmãzinhas, vocês são pais, vocês são filhos, todos nós. Mas antes de tudo, nós somos cristãos pais, cristãos irmãos, cristãos servos de Deus. Deus, na sua providência, Ele levanta homens e mulheres que anunciam a palavra e cuja fé se torna exemplo para o povo de Deus. E foi isso que
o texto de Hebreus nos trouxe no verso de número 7. Por isso, o autor ele nos chamou a olhar para trás, para que pudéssemos lembrar daquelas pessoas que nos ensinaram a palavra e a considerar atentamente o resultado de suas vidas. O resultado das suas vidas não é a morte. O resultado da vida dessas pessoas, que foram instrumentos de Deus para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, se já não estão mais conosco, estão com Cristo. E se cremos no Senhor Jesus, essa é a nossa expectativa. O objetivo é levar-nos a olhar para o efeito da graça que encontramos na palavra de Deus. Eu me lembro quando me converti. Eu era um jovem, bem novo, tinha acabado de sair da adolescência e havia saído da minha cidade para estudar fora. E fui estudar fora, longe da minha família, não tão longe assim, mas não era mais uma cidade, era outra cidade. Passaria a semana inteira fora e naquele tempo eu comecei a sentir um desejo profundo de ouvir o Evangelho. Saibam, eu nasci num lar presbiteriano. Eu fui batizado numa igreja presbiteriana. Eu fui educado e passei pelos ministérios de infância, de adolescência, de mocidade na igreja. Participei de acampamentos, mas nunca tinha entregado minha vida a Cristo. E tive a oportunidade de ter uma igreja que me acolheu, pregou o Evangelho para mim, e numa reunião de jovens eu encontrei a Cristo, diferente de todos os outros encontros que eu havia tido durante a minha história até aquela época. Deus me converteu. E eu compartilhei isso já com algumas pessoas. Tinha no meu coração uma única vontade: ler a Bíblia. E eu passei a fazer isso dia e noite. Só que eu tinha um impedimento. Eu estudava todos os dias, a manhã inteira, numa escola. E depois eu tinha que ir para a escola, passar a tarde inteira estudando de novo. E eu só ia no final da tarde para casa. E como é que eu ia ler a Bíblia? Eu tinha que estudar, mas a única coisa que eu queria era ler a Bíblia. Se foi correto, se não foi, não é os casos. Mas o que me ajudou foi uma Bíblia que eu havia recebido dos Gideões. Eu abria, naquela época, os nossos livros, na verdade, eram apostilas grandes. Eu abria aquele Novo Testamento no meio e eu lia a Bíblia durante 6 aulas seguidas. Isso foi o motivo de um grande tropeço meu na minha vida acadêmica naquele ano. Mas eu nunca poderia imaginar que eu teria a oportunidade de crescer na vida cristã daquele jeito. Depois de 1 ano, eu já estava sendo enviado para um seminário. Tamanha sede eu tinha do Evangelho. E reconhecimento da igreja que Deus havia feito uma maravilhosa obra na minha vida. Deus, na sua bondade, agiu favoravelmente a mim por causa da sua palavra. A palavra, ela frutifica. E como eu louvo a Deus por aquelas pessoas que pregaram o Evangelho para mim. Eu tive um amigo chamado João Marcos, de Uberlândia, da Igreja Central de Uberlândia, da primeira igreja de Uberlândia. Creio que o Jairo conheceu. Me lembra bem, já falecido dentro do seu próprio trabalho lá para alguém que ficou muito raivoso com a empresa, que era um banco. Mas aquele rapaz, ele gastou tempo comigo. Ele ia na minha casa para orar, para abrir a Bíblia e para estudar comigo. E eu posso dizer que isso aqui que o texto está dizendo é algo que faz realmente diferença na nossa vida. Lembrar daquele tempo e do amor que aquele irmão teve pela minha vida. É um testemunho. Algo que eu não tenho muito hábito de fazer. Mas um testemunho gostoso de dar. Aquele homem, eu gosto de lembrar dele. E vou lembrar para o resto da vida. E quando eu chegar no céu, quero encontrar com ele. E agradecê-lo por ter pregado o Evangelho para mim. Quando o texto fala que nós devemos ter alegria, a primeira coisa, nós temos que ter alegria na lembrança daqueles que pregaram o Evangelho
a palavra de Deus corretamente. E mais do que isso, o texto diz que nós devemos imitar a fé que essas pessoas tinham, porque, como o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou, de Cristo. Mas o próprio texto nos mostra que os exemplos humanos, eles não são o fundamento final da nossa fé. Nunca foi e jamais será. Que bênção ouvir o pastor dar o testemunho que vimos no vídeo. Mas o mais importante não é o testemunho dele. O mais importante é o que dá a base para o testemunho dele. É o que Cristo é e o que Cristo faz na vida de uma pessoa. É aquele que tem a habilidade, o poder, a capacidade de nos transformar e nos fazer instrumentos nas mãos dele para glorificá-lo acima de todas as coisas e cumprir todos os propósitos dele, onde quer que ele nos coloque. Então, o que o texto nos mostra é que esses exemplos humanos são importantes, mas não são o fundamento final da nossa fé. Eles são apenas sinais que apontam para algo maior. E é exatamente por isso que logo em seguida o autor de Hebreus, ele faz uma das declarações mais profundas de toda a carta. E ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Parece que é uma frase solta, mas não é. A razão pela qual nós podemos aprender com líderes fiéis é porque todos eles estavam seguindo o mesmo Senhor, o mesmo Salvador das suas vidas, e ele não muda. E é justamente essa imutabilidade de Cristo que protege a igreja de outro grande perigo que o autor de Hebreus menciona no versículo seguinte, da igreja ser levada por doutrinas variadas e estranhas. Sendo assim, se no primeiro sermão nós vimos a importância de lembrar aqueles que pregaram o Evangelho e devemos imitar o que eles imitaram de Cristo, agora o texto nos leva a olhar ainda mais para o alto. Ele nos mostra que a minha estabilidade de vida cristã, a sua estabilidade de vida cristã, depende de duas verdades fundamentais. Cristo é imutável. E é o que ele disse aí nesse verso 8. E que nós devemos ter o nosso coração fortalecido por uma única coisa, por uma única fonte de fortalecimento e de poder, pela graça de Deus. Essas são as duas argumentações que nós encontramos no verso 8 e no verso 9. Vamos para a primeira delas. A gratidão nossa que deve descansar na imutabilidade de Cristo Jesus. Diz o texto, mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse versículo, ele mostra algo muito, muito importante para nós. Cristo é imutável em todo o seu ser, em toda a sua palavra, em todos os seus atos. Primeiro, a gente tem que entender que Cristo não muda em sua pessoa. Nós somos lembrados que Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele o é hoje e o será eternamente. Ou seja, Jesus Cristo não está morto, Ele ressuscitou, Ele é Deus vivo, Ele foi recebido nos céus, Ele está à direita do Pai, e Ele era Deus antes de vir. Ele foi Deus entre nós, Ele morreu e ressuscitou como um Deus que se esvaziou da sua glória, para que Ele pudesse fazer uma obra em nosso lugar, para que depois recebesse a glória do Pai, por ter sido obediente e feito a obra da salvação dos eleitos, do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Esse Jesus que foi eterno desde antes da criação, que fez o mundo, que veio, que fez a obra redentiva, está no céu, é o mesmo.
A verdade que a Escritura nos aponta, ela nos aponta para Cristo. A Escritura fala de Jesus, do seu início até o seu fim. Ela é cristocêntrica, ela apresenta o Salvador, a salvação. Não existe outra linguagem na Escritura. Nós vemos lá no Antigo Testamento vários exemplos que apontam para Cristo. Vemos alguns personagens como José, aquele rapaz íntegro, obediente, que sempre tinha Deus com ele, e a Escritura dizia, e Deus era com ele. Aquele homem que fez tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse, para ser o redentor de um povo que haveria de morrer por causa da fome. É a figura do Redentor, do Salvador. Moisés é uma figura do Salvador. Davi é uma figura do Salvador. E tudo isso aponta para Cristo. A minha pergunta é, por que o autor de Hebreus diz Jesus é esse imutável? É porque o padrão ao qual somos chamados a seguir é um padrão que não pode ser mudado. A Bíblia não diz para mim assim, olha, siga o que Jesus ensinou e o que ele foi naquele período X, Y, Z, naquele período antes dele se encarnar, ou naquele período depois que ele foi assunto aos céus, ou naquele período que ele andou aqui na terra, ou naquele período em que ele conversava com os seus discípulos. Não. Jesus é imutável. Ele é exemplo que tem que ser seguido por inteiro, em todos os seus detalhes. E nós devemos nos alegrar nisso. Essa é satisfação para a nossa alma. E nós encontramos essa verdade. E esse Deus revelado, esse Deus imutável, nas Sagradas Escrituras. Não vamos encontrar em outro lugar. Não adianta procurar. Não invente uma religiosidade diferente àquela que é regida por Cristo Jesus e pela graça que Ele nos traz através do seu sangue. Isso é muito importante, irmãos, porque há quem afirme que seguir Cristo e seus ensinamentos estão sujeitos às coisas que nós vivemos nos últimos dias. À cultura, aos modelos, aos anseios, aos desejos. Sempre que um determinado ensinamento ele se torna impopular, as pessoas começam a trazer uma nova linguagem para a Bíblia. No encontro que tivemos de liderança há 2 anos atrás, estávamos conversando sobre estratégias da igreja para a proclamação do Evangelho, plantação de igrejas e revigoramento dessas igrejas. E alguém estava dizendo, precisamos ter cuidado, porque a igreja está ficando para trás. E aí eu lembro de um pastor que estava lá, idoso. Na hora das conversas, ele pediu a palavra e diz, em que a igreja está ficando para trás? E ele diz, a igreja nunca vai estar para trás, se ela for fiel ao propósito de Deus para ela. Proclamar o Evangelho. E eu consigo entender o que aquele irmão estava querendo dizer. Jesus não muda porque o mundo muda. Ele vai ser a resposta para o mundo que nós estamos vivendo hoje, 2026, onde a IA explodiu. Quem mexe com IA sabe do que eu estou falando. A IA mudou o mundo nesses últimos anos, poucos anos. E é provável que ela vai mudar muito mais daqui poucos anos. E depois poucos anos. Mas a verdade que transforma o coração do homem e que é resposta para o pecado do homem que precisa ser perdoado, precisa ser transformado, precisa ser feito à imagem de Cristo, é o próprio Cristo. A resposta não muda. E Cristo não muda. Ele é consistente, nós também somos chamados a sermos consistentes. Nós concluímos que Jesus não muda. É isso que o texto está dizendo. Jesus não se adapta a pensamentos, a culturas, a desejos, a anseios, adaptações morais. Sempre a verdade vai estar nele. E ele é a própria verdade, ele é a personificação disso.
Em Malaquias capítulo 3, no verso 6, nós vemos uma afirmação objetiva dessa perfeição de Deus. Lá diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Sabe por quê? Porque o Deus que não muda havia dito para eles: eu sou seu Deus. Eu é que tirei vocês da terra do Egito. Eu é que tirei vocês da casa da servidão. E eu sou. Ele está dizendo: eu sou. E quando ele dá a ordem para aquelas pessoas, é baseado numa obediência ao Deus que é redentor. Ele cuidou deles, ele os libertou, ele os trouxe esperança de vida. Então agora com alegria eles devem obedecê-lo, porque Deus é. E esse Deus que não muda, é o Deus que nós vamos atrás dele. É esse Deus. Tiago também, no Novo Testamento, vemos um texto bem claro a respeito disso. Capítulo 1, no verso 17, quando ele diz: nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é esse Deus. Se Cristo mudasse, se Cristo transformasse a cada momento a verdade, a redenção não seria uma esperança eficaz e indestrutível. Nosso Cristo não muda na sua pessoa, no seu ser. Ele continua sendo o mesmo. Ele é imutável na sua obra, aquilo que ele faz. Se nós voltarmos um pouquinho no livro de Hebreus, no capítulo 7, no verso de número 27, diz que Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Sabe o que é ser um sacerdote? A palavra sacerdote significa mediador, aquele que está entre nós e Deus. Quando nós oramos e falamos em nome de Jesus, é porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. E agora eu não preciso de sacerdote humano para estar na presença de Deus. Eu simplesmente oro em nome de Jesus e o Senhor está me ouvindo. Por quê? Porque Ele é o sacerdote. Ele está agindo a favor daqueles que creem nele, o povo de Deus. E o texto diz: olha, é porque esse Deus continua sendo para sempre quem Ele é, Ele pode para sempre intermediar e agir a nosso favor em todo o tempo. Ah, ainda bem que isso acontece, irmãos. Jesus fez uma obra única, Jesus fez uma obra eterna e uma obra que é perfeita. O autor de Hebreus diz, no capítulo 10, verso 14, que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, se referindo à sua igreja. Sendo assim, se o sacerdócio de Jesus é eterno, se o sacrifício de Jesus tem eficácia eterna, então a salvação também não muda e é eterna. E quando cremos no Senhor Jesus, o Senhor nos leva à sua presença e Ele nos supre. Ele é quem cuida de nós. E se nós perseveramos na vida cristã, como a Escritura nos ensina, é porque Deus, na sua bondade, nos preserva com o seu poder e com a sua graça. A imutabilidade de Cristo é o fundamento da segurança da igreja. E nós precisamos compreender isso. O autor de Hebreus, ele está querendo mostrar para a igreja que a nossa alegria e a nossa salvação, ela pode ser sempre mantida na nossa mente, no nosso coração, como convicção, porque Jesus é a base de tudo isso. E se Ele não mudou, a sua obra também não mudou. Se Ele é o mesmo Deus que diz, sou eu, é o mesmo Deus que diz, eu faço. E o que Ele faz tem efeito eterno. E esse Deus, que é imutável, Cristo Jesus, é imutável também na sua verdade. Verdade é algo absoluto. E é por isso, irmãos, que a filosofia tem muita dificuldade em definir e aceitar a pessoa de Deus, porque ela não consegue admitir que a verdade é absoluta e ela se sintetiza em Deus, e mais especificamente, em Jesus. Jesus
Ele é a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Quem disse isso? Foi João? Foi Pedro? Foi o Milton? Foi você? Não, foi Cristo. Tudo está focado nele. Se ele é mesmo, sua palavra não sofre mudanças por causa de nenhum pensamento novo. A verdade de Deus é aquela que nos leva até ele e é aquela que também nos mantém até ele. O Senhor Jesus, quando ora pelos seus discípulos, em João capítulo 17, verso de número 17, ele fala para Deus: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Mas ele mesmo, em momento anterior, ele diz: eu sou essa verdade. Em Mateus capítulo 24, no verso 35, a Escritura diz: passará o céu e passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Estas são as verdades de Jesus. A estabilidade da verdade que Cristo nos traz na sua palavra, ela dá para nós uma estabilidade doutrinária de princípios de vida. Cristo não vai deixar de ser em momento algum o Deus da nossa salvação. O Espírito não vai deixar de ser em momento algum o nosso Consolador. O Pai jamais será deixado de lado como aquele que deve receber toda a glória. A estabilidade doutrinária, ela decorre da imutabilidade do nosso Redentor Jesus Cristo. O que isso nos ensina? Nós vivemos num tempo, um movimento chamado Igreja Emergente, que é diferente de um outro termo chamado Igreja Contemporânea, mas não vou nem falar sobre essa. Igreja Emergente é um movimento que surgiu na América entre 1990 e ano 2000, e que depois se espalhou pelo mundo dentro da igreja evangélica. Esse é um movimento que ilustra bem como essa instabilidade, a ausência da crença na imutabilidade de Cristo e da sua palavra, pode surgir quando se abandona o fundamento da imutabilidade de Cristo e da palavra. Muitos líderes ligados ao movimento da igreja emergente afirmaram que a igreja, a teologia, tudo precisa ser refeito. A teologia precisa ser constantemente redefinida. Ou seja, nós cremos que Jesus é o Salvador, eu tenho que depois perguntar de novo, mas Jesus é mesmo? E vivendo no mundo de hoje, a gente pode falar para as pessoas que somente Jesus é Salvador, a gente não vai criar um pouquinho de barreira com as pessoas? Elas não vão achar a gente meio arrogante demais? Então vamos falar que Jesus, e cria-se outra coisa. A igreja emergente é aquela que diz que certezas doutrinárias devem ser substituídas por diálogo aberto. Vamos conversar sobre isso. Vamos nos assentar. E que a verdade deve ser vista mais como uma jornada do que uma revelação fixa, que nós encontramos na Escritura. Ou seja, tudo aquilo que a palavra de Deus coloca diante de nós é provisório. A exclusividade de Cristo, a autoridade da palavra de Deus, a natureza do pecado, a necessidade de sermos perdoados dos nossos pecados, a necessidade do arrependimento para que haja perdão. O problema central não está apenas na forma do culto, que eles mudaram também, na liturgia e tudo mais, mas o que está mais atropelando tudo é a questão do estilo cultural, é a relativização da verdade bíblica, da Escritura. Tenho certeza que quando o irmão que é Gideon entrega uma palavra, uma Bíblia, ele não quer que a pessoa esteja indo além nem ficando aquém dela, mas que ela, como verdade absoluta, faça o papel que somente o Evangelho pode fazer. E é exatamente assim que Deus traz para o nosso coração. E é exatamente isso que Hebreus diz no capítulo 13, no verso 9. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. E essa foi exatamente a ideia central do movimento chamado Igreja Emergente.
Vamos repensar nossas formas, a nossa linguagem, as nossas estruturas, as bases do cristianismo. Vamos fazer agora, trazer elementos para que possa chegar perto mais das pessoas. Eu me lembro de uma vez chegar numa igreja e o pastor sentou num banquinho, e não tem problema nenhum sentar no banquinho, mas ele sentou no banquinho porque ele achava que ficava perto daqueles que estavam sentados também. E ele pegou uma revista Veja e ele leu a parte de uma mensagem lá, de uma matéria da revista Veja, e diz: eu resolvi hoje conversar com os irmãos sobre isso, para que nós possamos juntos encontrar respostas. Só que em momento algum ele diz, respostas bíblicas. Nós não partimos nunca disso. A nossa linguagem, ela parte da Escritura e termina nas Sagradas Escrituras. E sempre com uma pergunta: Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar hoje, através da sua palavra? Dê-nos entendimento e nos enriqueça com a tua verdade. Esse pensamento tem crescido no mundo contemporâneo. Há pouco tempo atrás, numa igreja, eu vi o vídeo, aqui em Goiânia mesmo, uma igreja evangélica, na hora da confissão de orações, foi colocado um cântico de fundo, e o pastor diz, é uma música que a letra, nós não gostamos dela, mas ela tem uma melodia bela. Então vamos ouvir só a melodia e esquecer a letra. E durante esse tempo, porque a música é muito bonita, vamos nos colocar na presença de Deus. Eu falei, como? São características ruins no meio de um mundo que relativiza a verdade e que tenta fazer com que Deus seja compreendido por pessoas, não com a linguagem que Deus tem para elas, mas com aquilo que as pessoas desejam ouvir de Deus. Hoje nós precisamos entender que Deus nos dá a grande maravilha de termos a alegria de termos um Jesus imutável, que nos dá uma esperança imutável, uma salvação imutável e verdades que não podem ser em momento algum negociadas. Segunda e última coisa que o texto nos traz, verso de número 9, é que nós temos que ser gratos, e uma gratidão que esteja sendo fortalecida somente pela graça de Deus. O texto diz, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Ele está falando aqui do perigo, da instabilidade, da verdade de Deus que nós conhecemos. Por exemplo, a redenção, ela vem como uma libertação que Cristo nos traz do pecado e do peso do pecado através do seu sangue na cruz. Isso é uma doutrina básica. O verbo deixar levar aqui, por aquela coisa que é doutrina diferente, estranha, sugere você ser carregado como um barco que está à deriva, sem rumo. Ele não tem nem remos, ele não tem aquelas coisas que dão o norte, o referencial, o rumo. Nós já vimos em Hebreus capítulo 2, no verso 1, uma advertência muito semelhante no texto. Lá diz assim, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E agora o texto diz, olha, o que está acontecendo é que nós não devemos nos deixar levar por doutrinas diferentes e estranhas. Ou seja, nós não podemos nos afastar das verdades da Escritura que nos foram confiadas e que fizeram transformação na nossa vida e que já foi provada como uma verdade de Deus. O que viria a ser doutrinas várias e estranhas?
São doutrinas que provavelmente são sedutoras, sofisticadas, aparentemente piedosas, mas que não têm a centralidade de Cristo Jesus. Não têm a centralidade das Sagradas Escrituras. E é interessante que o texto nos traz um problema específico. Para dar um exemplo. O texto aqui fala de um negócio que é muito interessante. Porque o que vale é ter o coração confirmado na graça, e não nos ou com alimentos. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, nós devemos de parar de nos levar por ensinamentos que não são iguais ontem, hoje e para sempre. É essa a ideia. Nós devemos desconfiar de ensinamentos variados e estranhos. A quais ensinamentos isso se refere? Os ensinamentos problemáticos daquela época envolviam uma preocupação com alimentos. Deixa eu explicar. Para a linguagem do judeu que estava ouvindo essa mensagem aqui, para ele era facilmente compreendido. Existia uma lei chamada kosher, do Antigo Testamento. Já ouviram falar disso? É sobre alimentos. O problema não era a dieta em si, mas a ideia de que haviam observâncias internas que fortaleceriam o coração do indivíduo, a sua religiosidade. Então eles começaram a fazer leis alimentares e colocar nelas significados religiosos, a ponto de misturarem o valor da graça de Deus àquilo que eu alcanço por comer carne não sufocada. Sendo que a própria Escritura diz que depois de Cristo isso não é mais problema. Paulo trata do mesmo problema naquela época. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O próprio apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, verso 23, ele diz: tais coisas têm aparência de sabedoria, mas não têm valor contra a sensualidade. Então, o que o versículo 9 nos diz é que onde devemos nos voltar para encontrar força e onde não devemos. Nós devemos encontrar força, sustentação para a nossa vida cristã, para a nossa continuidade diante de um mundo que não gosta do Evangelho, de um mundo que vem contra, de um inimigo voraz, o próprio Satanás, que não ama a igreja, mas persegue o povo de Deus. Essa não é linguagem figurada ou história de quadrinho, é linguagem bíblica. Nós não somos alimentados contra essas coisas e fortalecidos porque nós comemos alimentos de maneira ritualizada, mas porque nós somos fortalecidos por Deus através da sua graça, diz o texto. Corações fortalecidos pela graça. Existem muitas rotinas alimentares, tanto religiosas quanto seculares, nos dias contemporâneos. Rotinas alimentares religiosas incluem jejum, o sem sacramentalismo do jejum, como se o jejum fosse o instrumento que abrisse as portas do céu. Peraí, o que abre as portas dos céus é Cristo. E nós chegamos obedientemente e falamos: seja feita a tua vontade, Pai. E temos essa necessidade. Existe uma linha religiosa que entende que o vegetarianismo e vários tipos de abstinência é instrumento que abre as portas da graça de Deus. Mas a graça de Deus não depende disso, depende da bondade de Deus, do amor de Deus e da sua verdade. Rituais externos não transformam o interior do coração de um homem. Mas a palavra de Deus e a sua graça transformam. O verdadeiro fortalecimento que nós precisamos, irmãos, vem daquilo que é dito aqui. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. Em contrapartida com aquelas religiosidades que inventamos para nós.
Nós estamos cheios de religiosidades por aí, de metodologias. A Escritura é que determina tudo. A ênfase de Deus está no coração e não na aparência. Portanto, cuidado com os ensinamentos, como diz o texto aí, estranhos, que elevam você ou alguma coisa que você faz, como a dieta, a nutrição, a comida, a um patamar em que elas são verdadeiras fontes de força, saúde e esperança em sua vida cristã. Não são. A verdadeira força e poder para a sua vitalidade cristã está na graça revelada na palavra de Deus. Aprenda a ter o teu coração fortalecido pela graça de Deus. Como fazer isso? Se você não se alimenta para fortalecer o coração, como você se alimenta da graça? Deus diz: fortaleça seu coração com a graça. O que a graça faz conosco? A graça, Romanos 8 diz que ela remove a culpa. Em 2 Coríntios 12, verso 9, diz que a graça de Deus sustenta o seu povo, o povo de Deus, na fraqueza. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz que a graça é aquela que produz perseverança. A graça não é apenas o ponto de partida, a graça é o meio de sustentação e é o fim glorioso da bondade de Deus a nosso favor. Nós dependemos dela desde o início até o fim. Qualquer sistema que acrescenta algo à graça enfraquece o coração. Como nós concluímos? Permaneçam firmes, porque Cristo é firme. O que o texto nos ensinou? O texto nos conduz a uma progressão. Primeiro, vimos a semana passada que devemos honrar exemplos fiéis de homens que pregam a palavra e vivem a palavra e que nós devemos valorizá-los e imitá-los. O texto diz que nós devemos descansar na imutabilidade de Cristo, porque aquilo que a Escritura nos ensinou e nós cremos é uma verdade que jamais perderá a validade. O Deus que prometeu, Ele vai cumprir. E por último, que nós devemos permanecer firmes na suficiência da graça de Deus. A estabilidade cristã, ela não nasce do carisma humano, da tradição religiosa, da disciplina externa. A estabilidade cristã, ela nasce de um Cristo imutável e de uma graça suficiente. E assim a mensagem, ela está completa. Deus tem um reino inabalável e Ele está nos colocando nele. E nós precisamos, na dependência da sua graça, viver nesse reino, honrando a Ele, glorificando a Ele, nos alegrando nele e sendo todos os dias salvos por Ele. Que Deus, na sua graça, nos ensine profundamente a sua verdade. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ó Deus bondoso, como é lindo ver na Tua palavra, Pai, as coisas como elas devem ser. Ó Deus, o Senhor deixa de forma tão clara a verdade a respeito de Jesus, imutável, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso traz uma tranquilidade para nós, ó Pai. Porque o dia que o Senhor abriu a nossa mente e coração para conhecer o Teu Filho, ó Deus, nós o conhecemos e o reconhecemos como nosso Salvador. E Ele continua hoje sendo o mesmo. Apesar, ó Deus, de sermos pecadores, ó Deus, apesar de não sermos constantes na nossa espiritualidade, na nossa piedade, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu a salvação e o Senhor a sustenta.
E o Senhor não nos abandona, como o Senhor jamais abandonou o seu povo, em momento algum. Continue a tua obra no nosso coração, ó Pai. Aumente a nossa fé. Ó Deus, que a responsabilidade que existe de voltarmos para o Evangelho, aprender dele, a respeito da tua graça e do teu poder, possa aumentar dia após dia. Obrigado, ó Deus, pelas verdades que o Senhor tem falado a nós. Ó Deus, obrigado pelos irmãos que estiveram conosco, tanto aqui quanto pela internet. E todos sejam enriquecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai, e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje para todo sempre. Amém.